Mas queda. como que tá a parte financeira os jogadores estão com salário atrasado? Porque a gente sabe que isso é preponderante. O Enzo Dias pôs o São Paulo no transfer ban porque estavam devendo $50 mil pra ele. Então, é muito piada essa É um transfer ban que tem, porque agora sim, né? Então, o Santos tem acho que uns 3, né? O Corinthians tinha 4, mas já pagou 1. Faltam 3 só. O São Paulo paga rápido o transfer ban. Então ele espera no limite, ele testa o credor dele até o limite, aí quando o cara põe no transfer ban, ele paga. É só pra não gerar suspeita com o imposto de renda. Então é o Corinthians e o Santos. O Corinthians e o Santos também tem. A gente tá o ano inteiro, desde o ano passado, naquela... Agora vai. Então, no fim do ano, teve aqueles escândalos dos camarotes do Casares. Ah, beleza, vamos tirar o Casares. Puta, vai melhorar. Daí, tirou o Casares, entrou o Macis, o Crespo tava bem, daí falou, beleza, o time tá arrumando. Daí do nada a diretoria corta o Crespo e manda embora. Depois o sincericídio dele. Por ele falar exatamente o que tá acontecendo agora. Daí o cara fala, eu não vou ser candidato à reeleição. Já é candidato à reeleição. O cara com 90 anos de idade. O Macis. Daí você fala, beleza, a oposição vai tirar o cara e vai vir forte. Daí mete o Rogério Caboclo. Você fala, não tem solução, cara. Eu acho que assim, é um papo que vai um pouco além de São Paulo, mas a gente tem que pensar em virar SAF, cara. Porque eu acho que o Corinthians também tem aquele projeto da SAFiel, eu acho que seria algo que talvez seja uma solução, entendeu? Eu acho que assim, esses times que tem um estatuto antigo, diretoria muito, né, difícil de lidar, né? Porque essas pessoas são difíceis de lidar, né? São mas é só ver a diretoria, né? Raiz do Palmeiras, as tretas que teve com a Leila. Não, né? Mas assim, só vai. Deles, mas aí o Palmeiras precisou o quê? O Palmeiras precisou chegar no fundo do poço, cara. Sim. Cair 2 vezes, chegou quase a terceira vez, caiu. Mas mesmo entendeu? A Leila chegando, tinha os caras que batiam de frente, queria tirar ela, porque ela queria mudar muita coisa. Mas é isso que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. O São Paulo ainda não aconteceu isso, porque ainda os caras falam, a gente tá aqui desde sempre e a gente tá sempre manteve o São Paulo na elite do futebol brasileiro, entendeu? Então, assim, mas enquanto não acontecer o do São Paulo chegar no fundo do poço, igual o Santos que aconteceu, cara. O Santos também não aprendeu a lição. É porque trouxe o Marcelo Teixeira de volta. Vai precisar cair de novo pra quem sabe aí acontecer alguma coisa. Vamos aproveitar então emendar já o assunto do Santos, né? Porque a gente tava falando isso dos gastos e tal, porque o povo fica falando muito do gasto do Neymar, mas, cara, a quantidade de gente ruim que o Santos contratou nos últimos anos, com salários bilionários, e nego que tá pagando até hoje e não jogou. A gente tava falando lá daquele Furt, ele ficou uns 2 anos recebendo depois de jogar. Esse cara era bizarro. Esse Júlio Furk é um cara que ele foi revelado, eu vi recentemente numa página da internet aí, e que ele foi revelado no Arsenal de Sarandi. Ou seja, a carreira dele já começa num time de menor expressão da Argentina. Coitado, já pega dele. Não, é sério, porque assim, se o cara é revelado no River, no Boca, no Rosário, no Independiente, você sabe, times que tem, né, tradição no futebol, beleza. Mas não, o cara foi revelado no Arsenal de Sarandi, aí ele fez grande carreira dele, ele fez no Atlas do México. Aí cara, aí o Santos contratou ele, aí beleza, né? Aí vem é a mesma coisa que o Palmeiras quando trouxe o Barcos. Ninguém conhecia o Barcos, mas trouxe pagando um salário adequado. Mas o Barcos tinha tido um portfólio ali de terceiro artilheiro da Mas Libertadores, campeão. Tudo bem. O ponto que eu quero chegar assim, o Barcos, quando ele chegou, ninguém sabia quem ele era. Aí ele foi demonstrando que ele era um cara bom, ele foi valorizando. Desculpa, eu falei do Borja, falei errado. O Barcos, né? O Barcos foi valorizando. Tanto que ele foi pro Grêmio depois, ele virou um ativo pro Palmeiras, né? O Palmeiras trocou ele por 5 jogadores. Que é uma... Não, mas ele não queria ficar, ele não queria. O Palmeiras caiu em 2012 e ele não queria ficar no Palmeiras. Tudo bem. Aí o Palmeiras trocou por 5 bagres. O Leandro Banana, né? O Leandro... Mas aí veio o Rondinelli. Veio o Rondinelli, o Leandro. Mas aí, terminando do Furk. O Furk, ele fez a grande carreira dele no Atlas do México, aí o Santos contratou ele. Aí você pensa, o cara vai pagar pro Furk um salário, né? Não, pagando R$1 milhão por mês. Cara, é óbvio que vai quebrar, velho. Não, outro dia tava tendo o jogo do Santos, eu abri no UOL ali, daí eu fui ver a escalação. Cara, eu fui ver o banco, todos os grandes nomes que o Santos contratou estavam no banco. O Ilharão, Rony, Tassiano, Gabriel Menino, Zé Rafael. O Neymar tava, mas ele entrou depois, José Rafael. Então, o Roheiser. O Roheiser. Teve aquele Bilal que veio para ganhar não sei quanto e também já vazou. Então o Santos ele gastou muito e gastou mal.
E daí a gente pega um cara que daí você faz as duas comparações lá do Santos. Tem aqui, ó, com o Neymar e sem Neymar. Com o Neymar são 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 52% de aproveitamento. Sem o Neymar, 11 jogos, 1 vitória, 5 empates e 5 derrotas, com 24% de aproveitamento. E daí, é aquilo que eu falava, o Neymar ele custa muito caro. Ele custa muito caro, mas ano passado ele evitou que o Santos caísse, então evitou que diminuísse muito a verba do Santos, que isso ia dar um impacto grande, e ele fez o Santos classificar uma fase a mais da Copa do Brasil. A gente sabe que a Copa do Brasil paga muito dinheiro. Para esses times que estão endividados, como Corinthians, Santos e São Paulo, passar um jogo da Copa do Brasil já dá uma baita aliviada. Então o Neymar ajudou nisso. Agora você pega Tassiano, Gabigol, que acho que é o 6º salário do Brasil. Cara, o Gabigol, seu 6º salário do Brasil, é bizarro, cara. Atualmente, né? Absurdo. Só tem um adendo disso, que assim, obviamente com o Neymar é melhor, mas ele só joga praticamente jogo em casa, né? Então assim, essa questão do aproveitamento, todo time, a maioria, vai ter um aproveitamento muito pior fora de casa. E o Neymar, o Neymar basicamente só jogou jogo dentro de casa. Então assim, é melhor, mas é um pouco enviesado. Mas assim, de qualquer forma, tanto que tava ouvindo, eles estavam falando, ó, pro Santos não cair, o Neymar vai ter que começar a jogar fora. O problema é conseguir, né? O problema do Santos é depender demais do Neymar ou não ter jogador suficiente para suprir a falta dele? O Neymar não é o problema do Santos, cara. O problema é quem tá em volta. Esses nomes todos que você falou, beleza, o William Arão, o Zé Rafael, o Rony, o Gabriel Menino, beleza, 5 anos atrás. Hoje em dia os caras não estavam em boa fase e estão ganhando. Saíram. Tiquinho Soares saiu já. Não, esses caras já não jogavam no Palmeiras 5 anos atrás. Eles saíram do Palmeiras porque eles já não rendiam mais. A gente tá esquecendo, a grande dívida hoje do Santos é com o Mike, cara. O Mike. Igor Vinícius, cara. Igor Vinícius. Cara. Não, eles pegaram... Não aguentava mais ver o Igor Vinícius em campo. Eles pegaram só os refugos do Palmeiras, que o Palmeiras não rendia mais o Palmeiras. Eles pegaram o Rony, o Gabriel Menino, o Mike, o Zé Rafael. Pegou todo mundo do Palmeiras, achando que, né, na época boa do Palmeiras, só que foi 2020, cara. Faz 6 anos. É tipo o São Paulo trazendo Toló e Dória de volta pra zaga, né? 15 anos depois. E assim, pagando um salário astronômico. Porque você pegar esses 4 que eu falei aí, esses caras não devem ganhar. Deve ganhar por volta de 800, 1 milhão de reais aí por mês, cara. A minha dúvida, até que você tava falando no comentário que você fez, que falou assim, que o Santos não aprendeu, que nem o Palmeiras, que caiu 2 vezes e tudo. A minha grande dúvida é o seguinte: o Palmeiras aprendeu, mas teve um Paulo Nobre na hora. A dúvida é, se não tivesse o Paulo Nobre, o Palmeiras teria aprendido? Não, cara, é porque assim, eu acho que a grande questão do Paulo Nobre é que precisou ter uma ruptura. Entrou um cara da oposição ali que decidiu fazer diferente do que vinha sendo feito até então. Porque assim, se fosse manter a mesma cabeça, provavelmente o Palmeiras teria caído a 3ª vez. Entendeu? Então assim, veio um cara pra romper com os outros... Né? E assim, o primeiro ano dele, a gente quase caiu, né? De novo, né? Que foi 2014, a gente quase caiu. Na última rodada. Mas ele assim, bateu no peito, seguiu o plano e no ano seguinte falou, eu vou arrumar a casa. Ele, obviamente, ele investiu, botou grana do bolso dele, né? Que é um cara... Ele coloca a grana depois ou já quando ele chega, ele já começa? Quando ele chega, ele já colocou, começou a colocar, porque o Palmeiras estava ainda... devendo as calças, também começou a pagar. Estádio, e assim, ele fez uma dívida sem cobrar juros do Palmeiras. Então, assim, foi perfeito pro Palmeiras. Sim, entendeu? Exato. O Palmeiras só foi, depois que foi recuperando tudo, com a receita do estádio, né? Começou a disputar título de novo, foi pagando ele, né? E você que tá em casa aí, se quiser colocar grana também, pode mandar um superchat que a gente lê aqui tudo que vocês mandarem e responde. Manda aí quem que vocês acham que tá mais ferrado hoje, São Paulo ou Santos? Mas você acha que o São Paulo faz diferente do Santos em relação ao atleta, assim? Porque a gente tinha o Rian Francisco na base, também que se machucou. Tinha o Paulinho, que foi artilheiro da Copinha esse ano. Tinha o Juan, que foi vendido por 5 milhões em 2 anos, valorizou 1.500% do passe dele. E a gente mandou todos esses caras embora. O tudo bem, o Rian tá na base e tal. Mas pra manter o André Silva no elenco, entendeu? Exato. E daí você vê, o Caleri tava pedindo pra renovar o salário, tava impactado lá. Daí, o Caleri tá pedindo 1.200.000 pra renovar. E daí o São Paulo não querendo pagar e expondo o caso na mídia. Você fala, expondo o que o cara tá pedindo, eu acho muita sacanagem, assim. E a torcida tá caindo de pau nele. Daí trouxeram o Vitor Sá, ganhando 1 milhão.
É o Júlio Furque Pra ser reserva, do São cara. Paulo. Você ia falar, meu, tipo... É o Júlio Furque do São E, ó, Paulo. temos aqui o nosso primeiro superchat em clima ainda de Dia dos Pais. Marcelo Cascapeira mandando um abraço para Renato Cascapeira, melhor pai do mundo. Eu acho que vai haver controvérsias, mas acho que para você e pro seu irmão tá valendo. Então, um abraço pro Dr. Renato Cascapeira, que não educou bem os filhos, eles são torcedores da Lusa. De outro time que não, do pai. Não, se ele É. fosse da Lusa, faria todo sentido, mas não. Imagina você, rapaz, você tem 2 filhos, eles vão torcer pra Ferroviária. Não, pra ele tudo bem. Ah, Não é tudo- ser tudo corintiano bem? palmeirense. Tudo né? bem? Você acha que tudo bem? Que a fase do beleza. São Paulo tá ruim mesmo. É, né? mas ser corintiano palmeirense. É melhor pra eles, né? É Vão melhor pra sofrer eles. menos. Eles não vão... Não vão sofrer. É. Mas e aí, vocês acham que o Santos ele consegue sair da zona ou entrou pra ficar? Eu acho que a gente tem 3 prateleiras de times no Brasil hoje, tá? É uma que é muito acima das outras, que é Tem Flamengo e duas. Palmeiras. A segunda é um grande bolo aí de uns 18 times que tem todos os times da Série A, excetuando Remo e Chapecoense, eu acho. Que o Remo ainda compete, quando joga lá em Belém é difícil. Mas esses dois eu acho que estão com a vaguinha garantida. O resto, quem enfiar de cabeça ali, faltando 8 rodadas, vai cair. Eu acho que é isso. Mas você acha então que o Santos não tá mais perigando que o resto, então? Você acha que ainda é muito cedo É pouca diferença de ponto. Se emenda 2 vitórias ali, se o Neymar joga bem 2 jogos e ganha 2 jogos, ele passa todo Cara, mundo. eu entendeu? do acho São que- Paulo, por exemplo? Exato. Não, eu acho que o Exato. Santos é um seríssimo candidato a cair de novo, cara. Porque o Santos não consegue ganhar com o Neymar, sem Neymar. Tem transfer ban, não tem perspectiva de contratar reforço nenhum. Então, assim, cara, eu acho Você acha que o Cuca fica até o final? Eu acho que tem porque não tem o que fazer, cara. A gente mas... volta pra aqui, vai tirar o Cuca e vai É, pra quem? Não. Você acha que ele não sai? Eu Ah, bom. não lembro, entendeu? Pra ele não cair, né? Exato. tem esse lado também. É que o Cuca ele costuma sair depois que ele ganha alguma coisa, o time continua bem, ele resolve sair. exato. Porque... Não, ele vai inventar qualquer coisa aí, ele fala... Vai Dá falar. uma de tem essa- Filipão, né? Que sai na última rodada pra não cair. É, ele sempre tem alguma coisa também. Ele não tem sogra ainda igual o Vitor... Como é que era? O Vitor Pereira, né? Pereira. Mas É ele verdade, sempre tem alguma É. coisa pra sair. Mas o Santos, cara, eu acho que... Eu tava ouvindo no rádio hoje também que precisaria ganhar, acho que 6 jogos, né? E dos Mas 11 que tem... Pô, 6 de 11, cara. É muita coisa pro time de Santos, cara. Mas Muita coisa. E você sobre o Corinthians? O que você acha do Diniz? Que Cara, você tem? eu acho que a gente tá entrando naquele ciclo eterno do Diniz, né? Que o Diniz, onde ele chega, na seleção, inclusive, tem aquele encantamento, que eu não sei se é os jogadores que eles ficam felizes, se é o time que realmente joga bem, se é os adversários que ficam assustados, então faz ali um período bom, que, por exemplo, no Fluminense durou bastante esse período bom, mas nos outros times no geral isso, no próprio São Paulo foi assim, no Vasco, e foi no Corinthians. Eu não sei se entrou numa crise já, não tá jogando tão bem, ou se foi aquela parada da Copa mesmo e tá tudo bem. E foi um tropeço que pode acontecer ali contra o Inter. Mas é isso, estamos nesse ponto aí de dúvida, porque ontem não jogou mal, mas também não é mais um futebol vistoso de ver. Muito melhor do que o que vinha acontecendo com o Dorival, porque o Dorival realmente, ele colocar o Dorival no Corinthians e isso aqui, organizava. Não tô criticando o Dorival como técnico, mas o trabalho dele no Corinthians esse ano tava tenebroso, cara. E lembrando que ano passado ele ganhou 2 títulos. Quer dizer, ele ganhou um título, né? O outro tinha sido o pai e o filho argentino lá. Mas o Diniz é isso, né? Precisa ver se ele vai conseguir manter aquela constância que ele nunca... Eu não sei o que acontece, se é o time que desencanta, se é... A gente sabe que o Diniz não é um cara muito ponderado nas colocações, não sei se às vezes ele perde o elenco, então não sei o que acontece. Estamos nesse momento aí que está no alto da montanha-russa, não sei se vai continuar subindo ou se vai cair e despencar. Eu não sei se sou eu que tava viajando, né? Eu fui assim, e aí voltei agora, vamos dizer assim, pro futebol brasileiro. O Pedrinho E tava no aí- Alasca, pra quem não sabe. E aí, Tem futebol lá na Alasca? Cara, eu até procurei pra ver se tinha uma camisa, assim, mas estava difícil, não achei nenhuma lá. E
Mas eu tive a impressão que pós-Copa, assim, tava meio futebol, não tava um pouco assim no Brasil, assim, tava meio broxante, assim, não tá... Ninguém assim, queria jogar, ninguém queria assistir, então, você mesmo ligava gente. lá, nossa, o Eu não Corinthians lembro se na outra Copa, por mais que a gente também tivesse perdido, também tava assim, ou se é por causa do São Paulo tá muito ruim, mas assim, eu tive a sensação que a gente ainda não engrenou, entendeu, o futebol eu brasileiro, não sei assim. se é porque essa Copa foi bem broxante. Exato, né? Porque a esse é outra meu ponto. Copa a gente perdeu, mas aquilo, perdeu disputando, perdeu ali numa cagada de pênalti. Essa, né, a gente foi se enganando que ia dar. Não, eu acho que já começou com uma expectativa muito baixa e se confirmou, cara. Então, assim, a gente já... E, assim, começou com a expectativa baixa, terminou com a expectativa baixa Ficou muito tempo Não, sem o Brasil jogar. E a próxima... E pro próximo ciclo, a expectativa é baixíssima. Então, Tipo, só tá diminuindo, entendeu? Então, acho que é a primeira vez que eu sinto assim, sabe? Tudo a gente meio num limbo, assim. O futebol brasileiro tá meio. Tudo bem, então, todo mundo meio ruim, não sei. Antes temos mais um superchat aqui. Bruno Estradioto, Pedro Raul, nunca critiquei, vai Corinthians. Eu ouvi hoje que ele ganhou um novo apelido, é Pedro Raunaldo. Pedro Raunaldo. Nossa, cara. Você viu aquela brincadeira que... Mas só fazendo uma pergunta aqui, ainda no tema do Corinthians. Você acha o time do Corinthians bom em qualidade? Cara, individualmente o time não é ruim, não. Por isso que talvez, se o Fernando Diniz ele conseguisse fazer o time jogar bem, e talvez o Memphis voltando, cara, não é um time pra ser campeão brasileiro, mas não era um time pra perder pro Inter na Copa do Brasil. Você é a favor da volta do Memphis? Ah, cara, pra gastar com o Memphis, que trouxe 2 títulos, e gastar com o que o Santos gastou com 30 jogadores que só afundou o time, eu prefiro voltar mesmo porque o Corinthians não pode contratar mais ninguém, né? Ou é o Memphis ou é ficar com o que tá lá. Mas assim, o Garro ele tá voltando a jogar. O Garro, desde aquele acidente que ele se envolveu, ele nunca mais foi o mesmo, cara. O Garro ele jogava muita bola quando ele começou. Jogava bola bem demais. Depois que ele teve aquele acidente lá que ele se envolveu, eu acho que ele nunca mais foi o mesmo. Dá pra gente entender porque ele passou por uma situação que não é fácil, né? Mas o time do Corinthians não é ruim não, cara. O Mateuzinho vira e mexe, joga bem. A gente tem o Breno Bidon, que com certeza não vai conseguir segurar muito, porque é um ótimo jogador. Aquele menino que tá surgindo lá, o Caio César é um bom jogador. O André é um bom volante. O Hugo Souza é um ótimo goleiro. Então assim, de novo, não é um time para bater de frente com o Palmeiras e com o Flamengo, mas é um time que num mata-mata pode eliminar o Palmeiras e o Flamengo. Não acho que ganhe em 6 meses de pontos corridos, mas... O time, realmente, eu vi o jogo lá contra... Eu até achava que o Corinthians ia reverter o resultado contra o Inter, porque realmente o Inter, o primeiro jogo, assim, eu falei, cara, o Inter fez 2-0, mas o Inter não joga bem, cara. Aí agora eu vi o Inter contra o Palmeiras nesse último final de semana também, cara. Pô, a gente perdeu 2 pontos, porque é um time limitadíssimo, cara. Eles colocaram o Bernabé, cara, pra jogar na técnica. E é o melhor do time. Fez gol. Não fez gol. Mas jogou contra o Corinthians. O Corinthians jogou contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras. E o Corinthians então, tava classificando e tomou um gol. Não sei se vocês viram o gol, foi uma cagada da marcação, cara. E o cara acertou um puta chute ali, cara. Então, cara, mas assim, pra você ver, é um time desfigurado, porque eles pegaram um cara que jogava na lateral esquerda, que virou atacante e é o melhor do time agora. É que nem a gente fazia com o Roberto Carlos no Ingalé. Depois de citar, que era o melhor chutador do time. É bizarro, uma estrutura completamente... É a mesma coisa que o Palmeiras pegar o Giá e transformar ele em centroavante.